Deixa eu te perguntar, você conhece a Primeira Guerra Mundial? Você sabe o que realmente aconteceu durante a Primeira Guerra? Quando a gente compara, né, com os acontecimentos da Segunda, é comum que se fale muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, enfim, do que a Primeira Guerra. Só que o curioso é que a Primeira Guerra, muita coisa do que aconteceu nela interferiu, influenciou bastante na Segunda Guerra Mundial. E o meu vídeo de hoje é tentar trazer um resumo dentro do que eu consegui falar sobre essa Primeira Guerra Mundial, um acontecimento histórico pouco falado e que eu particularmente gosto muito de estudar. Beleza? Espero que vocês gostem desse assunto, desse resumo e dê um like, comentem aí, beleza? Antes de começar a falar da Primeira Guerra Mundial, sobre a guerra em si, o conflito em si, é bom trazer o contexto histórico da Europa naquele período. E é muito bom falar sobre isso, é muito importante explicar tipo, o que estava acontecendo, né? Por que eles chegaram até aquele ponto de guerrear um com o outro? A Europa, ela vivia um momento de muita prosperidade. Era conhecida como a Belle Époque, né? Principalmente na França. Paris era a cidade que simbolizava esse momento de crescimento, de avanço científico, tecnológico. Naquele período, por exemplo, surgiu o cinema. Falando em cinema, um filme muito interessante que fala um pouco sobre essa Belle Époque é Meia Noite em Paris. Dá para entender mais ou menos como a população se sentia, né? Era todo mundo muito alegre, muito confiante, muito otimista do que poderia acontecer. Só que tinha um paizinho muito interesseiro que tinha um pouco de inveja daquelas potências mais fortes da Europa. A grande potência com certeza era a Grã-Bretanha, seguida pela França. A Grã-Bretanha é muito forte, tem uma marinha muito forte. Pós-revolução industrial começou a se desenvolver ainda mais. E esse paizinho, ele começou a tretar com todo mundo naquela época. É a Alemanha. Obviamente a Alemanha que sempre foi um pouquinho, digamos, invejosa, né? O que acontecia com a Alemanha? No final do século XIX, a Alemanha começou a crescer demais. Ela começou a aumentar o seu território. Então, com o território aumentando, eles queriam conquistar ainda mais. Eles queriam ter mais colônias, eles queriam ter mais armas. Eles queriam, de fato, ser a grande potência europeia daquele período. Então, eles se rivalizavam com a França e com a Grã-Bretanha naquela época. A França com a Alemanha, no final do século XVIII, eles disputaram uma terra, algumas terras, e a Alemanha saiu vitoriosa. A França foi completamente humilhada, eles assinaram a derrota no Palácio de Versalhes, lá em Paris. Então, ficou aquele sentimento, sabe, um sentimento de raiva, de frustração com a Alemanha. Então, a gente tem a Alemanha, de um lado, rivalizando contra a Grã-Bretanha, para ser a maior potência da Europa naquele período, e contra a França, uma rixazinha interna, disputa de território naquele período. Em relação à Grã-Bretanha, começou ali nasceu uma corrida armamentista entre a Alemanha e entre a Grã-Bretanha. A Alemanha queria se igualar à marinha, eles começaram a comprar armas, a investir pesado nisso, e assim debaixo dos panos, ninguém sabia do que estava acontecendo. Esse é o primeiro bloco, digamos assim, do que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. É a Alemanha rivalizando muito forte com a Grã-Bretanha e com a França. Num segundo bloco, ali um pouquinho mais afastado, a questão territorial, a questão imperialista estava muito forte também na região dos Balcãs, né? Ali na região sudeste da Europa. Você tinha a Rússia, você tinha o Império Austro-Húngaro muito forte, dono praticamente de todo aquele território, e o Império Otomano também, que tinha uma pequena parte daquele território. Então, mais uma vez, aqui eram dois grupos. Era a Rússia, junto com a Sérvia, querendo aumentar o território, o que eles chamavam de pan-eslavismo. Eles queriam aumentar e tornar uma nação única, a questão dos eslavos, né? Todas, no caso, vinculadas ao czar russo, que naquela época ainda era um império. Então era a Rússia e a Sérvia disputando o território que pertencia em boa parte, ali, quase a totalidade ao Império Austro-Húngaro e uma parte ao Império Otomano. Então, mais uma vez, dois grupos aqui. Então,
qual é o resumo daquele contexto? Você tinha a Alemanha de um lado querendo território, querendo aumentar o seu poder, disputando com a Grã-Bretanha e a França, e no outro bloco você tinha o Império Austro-Húngaro, dono de quase todo o território ali da região dos Balcãs, junto com o Império Otomano, disputando com a Rússia e um pouco da Sérvia também, ali todo aquele território. Então, o conflito era quase que exclusivamente na questão territorial. E o que acontece a partir dali? Eles começam a fazer algumas alianças ali obscuras, né? No caso, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente é aquele grupo formado por França, Grã-Bretanha e Rússia. Foi tipo assim, cara, a gente não tá gostando, a Alemanha tá crescendo demais, eu não tô gostando do que eles estão tramando aí, vamos criar uma aliança aqui. Se acontecer alguma coisa, se a gente for atacado, um vai defender o outro, beleza? Beleza. Tríplice Entente aqui. E a Tríplice Aliança com outro grupo. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Itália também estava nesse meio, junto com a Alemanha, falando, cara, a gente quer continuar conquistando um territóriozinho aqui. Vamos fazer um acordo também, vamos começar a se defender. Beleza? Beleza. Combinado. Então, para a sociedade, né, eles expressavam que estava tudo resolvido, era a paz prevalecendo, eram dois grupos, mas que era tudo na normalidade, ninguém ia atacar ninguém. Na verdade, nas escondidas, bem no migué mesmo, todos esses países estavam se preparando para uma guerra. A guerra era iminente, porque a disputa territorial estava muito forte, a questão nacionalista estava crescendo muito. E nacionalismo é diferente de patriotismo, né? Patriotismo é você gostar da bandeira do teu país, você mostrar admiração à bandeira, aos símbolos do seu país, ao povo. E nacionalismo é uma questão de sangue, né? Uma raça mesmo. A raça, você é apegado à raça e não ao país. É mais ou menos uma diferença bem básica do que é patriotismo e nacionalismo. E qual foi o estopim, né? O estopim da Primeira Guerra Mundial? A Bósnia era um território que ele fazia com que ele chamava a atenção tanto do Império Austro-Húngaro, a Bósnia pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas chamava a atenção da Rússia e da Sérvia, porque eles queriam trazer a Bósnia para o lado deles para começar aquela questão do pan-eslavismo, aumentar a nação ali para o lado russo e para o lado sérvio. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele visitou a Bósnia e alguns grupos separatistas da Sérvia, eles entenderam aquilo como uma provocação, sabe? Então, quando ele estava na Bósnia junto com a esposa, um extremista sérvio acabou assassinando o Francisco Ferdinando junto com a esposa. E esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Porque o que acontece ali? Você tem o Império Austro-Húngaro muito forte, que tinha feito aliança com a Alemanha e com o Império Otomano e com a Itália. O herdeiro desse império é assassinado por um grupo que pertencia a outra aliança, né? Era ligado a outra, era formado por Rússia, França e Grã-Bretanha. Então, espero que não esteja misturando muito o país, né? Mas basicamente foi assim. Aqui estava o Império Austro-Húngaro e aqui estava a Sérvia junto com a Rússia. Um sérvio matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O que eles fizeram? Declararam guerra à Sérvia. A Rússia, para proteger a Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Quem entrou aqui também? A Alemanha. A Alemanha declarou guerra à Rússia. E a Grã-Bretanha e a França, desse grupo aqui, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, na verdade, eles declararam guerra e ali foi o boom da Primeira Guerra Mundial, todo mundo declarando guerra para todo mundo. Por uma questão territorial, mas assim, era uma questão iminente. Era questão de tempo para a guerra eclodir. E o que acontece na guerra? Você tem ela dividida em duas fases. A primeira fase, ela começa com um avanço alemão exclusivo para conquistar a França. Era uma questão ali pessoal, né, entre a Alemanha e França. Eles jogaram toda a força que possuíam ali naquele momento para invadir Paris, conquistar Paris e conquistar a França. Eles não conseguiram, a França resistiu bem ali. E a segunda fase em torno das trincheiras, né? As famosas trincheiras, elas surgem ali na Primeira Guerra Mundial. O que são essas trincheiras? São caminhos subterrâneos que os países, os soldados criavam para se protegerem. Essas trincheiras, eles protegiam os soldados, eles ficavam ali por dias e dias, se alimentavam ali, se protegiam ali. Era ali o recinto deles, né?
um caminho subterrâneo para chegar e atacar o outro país, o outro grupo, o outro exército. Só que as trincheiras, eles também possuíam trincheiras, eram muito perto uma da outra. Então era uma questão muito desumana praticamente. Eles lidavam com muitas doenças ali. Eles viam pessoas explodindo ao lado deles, porque na Primeira Guerra Mundial surgem armas mais potentes, como os tanques, os aviões, são utilizados pela primeira vez nas guerras ali na Primeira Guerra Mundial. E utilizavam armas químicas também. A Alemanha começou a utilizar armas químicas. Então, se você pesquisar, por exemplo, algumas fotos, algumas imagens desse período, você vai ver muitos soldados em trincheiras usando uma máscara bem esquisita, porque ali começa a surgir a questão da arma química, né? Então essas são as duas fases. Primeiro a Alemanha tenta conquistar a França, não consegue, e aí acabam as trincheiras, né? Um caminho subterrâneo ali, um caminho por terra para tentar um país atacar o outro. A guerra o tempo vai passando, né? Isso tudo começou em 1914, a guerra durou 4 anos, foi até 1918. E os países europeus assim envolvidos na guerra entrando numa crise financeira muito forte, porque era um investimento exclusivo para combater, para vencer, tentar sair vitorioso dessa guerra. E em 1917 aparece um país um pouco interessado nesse conflito que estava ocorrendo, um país de outro continente. Os Estados Unidos aparecem aqui nesse ano de 1917 para apoiar a Tríplice Entente, principalmente a Grã-Bretanha. Eles mandaram muitos soldados, eles mandaram equipamentos, mandaram fortalecer a marinha naquele período também. Muitos médicos foram para a Europa com o apoio dos Estados Unidos, com o auxílio dos Estados Unidos. E isso fortaleceu muito esse grupo formado pela França, pela Grã-Bretanha e pela Rússia. Fortaleceu demais e ali eles sobressaíram e começaram a vencer a guerra. Nesse ano de 1917 também é interessante falar que a Rússia se retira da guerra, porque estava perdendo muita gente, morrendo muita gente, eles estavam perdendo a maioria das batalhas para a Alemanha, principalmente nas trincheiras. E ali eclode em 1917 a Revolução Russa, né, que culminou com o socialismo na Rússia naquele período. Aí eles se retiram da guerra, né? Crise econômica, crise social, revolução, morte, assassinato do czar da época. Então eles se retiram da guerra e saem dali. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei muito pouco da Itália, né? A Itália, ele fazia parte de um grupo. Começou a guerra, a Itália falou: não quero participar, não vou participar, não quero isso. Meio que traiu, né, o grupo que eles tinham formado junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Em 1915, a Grã-Bretanha chega na Itália e fala: Itália, vem cá, se você ajudar a gente, se você combater junto com a gente promete que te dá umas colôniazinhas ali na África, beleza? Umas colônias, umas terras ali na Ásia, na África. Pode ser? Pode. Eles mudaram de grupo, ali viraram a casaca e foram combater ao lado da Tríplice Entente nesse período. A guerra termina em 1918, primeiro o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro eles se rendem, eles aceitam a derrota. E por fim, o último país a se render foi a Alemanha. O que acontece na Alemanha? A Alemanha era um império. Nesse período ali, 1917, 1918, ela se torna uma república. E essa república ela é comandada por sociais-democratas. Então eles decidem a partir dali a desistir da guerra. Eles falam: não, a gente aceita a derrota, acabou a guerra, acaba ali em 1918. 4 anos de combate, 4 anos de conflito, com base em território, basicamente, e no crescimento do nacionalismo e algumas disputas internas. Aproximadamente 10 milhões de pessoas morreram nesse período, um número muito alto, principalmente pelo contexto da época, né? Ali no século XX, começo do século XX, 10 milhões de pessoas formavam um número muito expressivo da população daquele continente. Quais são as consequências, né, da Primeira Guerra Mundial? Toda guerra, obviamente, tem essa consequência, as consequências são muito piores do que aquele período momentâneo. E ali, um pouco depois da guerra, os países assinam o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, na prática, ele punia exclusivamente a Alemanha. A Alemanha saiu como a única culpada, né? A única culpada da guerra foi a Alemanha, de acordo com esse tratado. Então eles limitaram o exército alemão, eles tiraram terras da Alemanha, diminuíram seu território, eles colocaram muitas sanções econômicas na Alemanha. A Alemanha teve que indenizar os países da guerra, os países vencedores. Eles perderam a guerra e ainda tiveram que indenizar os países que venceram. Então você imagina como estava o sentimento de raiva, de vingança ali no povo alemão. E é por isso que esse tratado, esse período pós-guerra, da pós-Primeira Guerra Mundial, ele é muito importante para entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, porque é ali que surge o nazismo, né?
o partido nazista, é um partido muito nacionalista, defendendo a supremacia da raça ariana, né, os alemães, porque eles se sentiam extremamente injustiçados, foram derrotados na guerra, entraram numa crise financeira absurda, uma crise social pior ainda, e ainda tiveram que ver os outros países do continente crescendo muito mais do que eles. Mas isso pode ser tema para outro vídeo. Com a crise financeira tomando conta da Europa, até pelos países que venceram a guerra, incluindo Grã-Bretanha e França, quem se torna nova potência mundial? Os Estados Unidos. Então eles tinham muito interesse naquele conflito, saíram ali depois de 1918 como o país mais forte do mundo economicamente. A medicina é muito atualizada, a gente tem muito avanço na medicina nesse período, principalmente nas cirurgias plásticas, porque muitos soldados voltaram para casa deformados no rosto, no braço, na perna, e eles ali começaram a consertar. A questão de medicação também aumentou muito naquele período. E talvez a principal consequência ali tenha sido a mudança no território europeu daquele período, né? Você tinha dois impérios muito fortes controlando boa parte do território, e a partir dali esses impérios acabam. A gente não tem mais a figura do Império Otomano, a gente não tem mais a figura do Império Austro-Húngaro, e pequenos países, pequenas nações vão surgindo ali naquela região mais do Sudeste, como por exemplo a Polônia, e a Iugoslávia. Tem outro país surge também, como a Finlândia, todos eles surgem nesse período pós Primeira Guerra Mundial, vão se dividindo em pequenos grupos. Então, esse foi o resumo da Primeira Guerra Mundial. Galera, eu tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho só para indicar dois filmes para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. O primeiro, 1917, e o segundo, Fly Boys. São dois filmes muito bons que explicam bem o contexto desse antes e pós Primeira Guerra Mundial. Beleza? Vou deixar o nome dos dois aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em assistir. Valeu! Espero que não tenha sido um vídeo muito complicado, né? Uma explicação muito controversa, porque é um assunto realmente que chama atenção, é um assunto muito interessante. É fácil de entender, então espero que vocês tenham gostado desse breve resumo. Então, comenta aí o que vocês acharam. Se não gostaram, também podem comentar, deem um like, compartilhe esse vídeo para alguém que gosta desse assunto. E até o próximo vídeo. É isso, valeu!